Pronto, estamos gravando. Boa noite, todo mundo. Eu vou pedir que todo mundo desligue o microfone só para a gente não ter ruído e para que todo mundo ouça direitinho. Queria começar dando boa noite. Estou feliz que a gente vai começar mais um Conversas Literárias. Esse programinha aqui, a Fabi e eu criamos para falar sobre literatura para quem ama literatura, para quem escreve, para quem lê, para quem pretende escrever, enfim, para quem gosta de literatura, ama, se relaciona, gosta de pensar sobre. E aí a gente sempre convida pessoas, sempre, né? Tem 15 mil conversas literárias, eu sou segunda, mas assim, já está consolidado no meu coração. Mas aí a gente convida pessoas que são do rolê também. E aí, nessa noite, a gente tem aqui 4 convidados muito especiais. Estou muito feliz por vocês terem topado participar dessa live. A live vai ficar gravada lá no meu canal. A gente vai apresentar vocês direitinho, um por um. Mas só para explicar, então, a dinâmica, a gente vai falar um pouco, a Fabi e eu. Para quem não me conhece, eu sou a Liliane Prata, sou escritora. A gente vai falar um pouco sobre originalidade na literatura, Fabi e eu, por que a gente pensou nesse tema. A gente vai falar um pouquinho, a Fabi vai falar primeiro, depois eu vou falar, depois a gente vai passar a palavra para cada um dos convidados. E aí vocês fiquem à vontade para fazer perguntas. Se vocês quiserem perguntar pelo microfone, vocês levantam a mãozinha aí no Zoom, tem um lugar aí que dá para levantar a mão. Ou mandam via chat mesmo, e aí a gente vai até umas 9h15, né? 9h30. Não é isso? Tá ótimo, é isso. Com você, então, Fabi. Se apresenta para quem não te conhece. Sim, oi, gente, boa noite. Eu sou a Fabiane Seques. Esse é o nosso segundo encontro aqui do Conversas Literárias. Eu sou psicanalista, eu sou resenhista de literatura, sou pesquisadora de literatura também, sou doutoranda em Teoria Literária e Literatura Comparada lá na USP. E a Lili e eu gostamos muito de conversar sobre questões relacionadas à literatura, à leitura e aos hábitos e aos questionamentos contemporâneos. E aí a gente resolveu se reunir uma vez por mês e convidar 4 pessoas para participar da conversa com a gente. Cada conversa tem um tema, né, como a Lili falou, e a gente escolheu falar sobre originalidade na literatura, porque essa palavra sempre rende muito, né, assim, a gente sempre, em resenhas, em discussões sobre literatura, em mesas, em aulas de literatura, essa é uma discussão recorrente. E a gente tem dificuldade até de definir, né? O que parece sempre que é a mesma conversa, o mesmo debate, mas muitas vezes, como é uma palavra que tem várias acepções, muitas vezes as pessoas estão falando de coisas diferentes usando essa mesma palavra. Então eu queria começar falando um pouco sobre a definição de originalidade mesmo, no sentido comum, no sentido do dicionário, e a partir disso falar porque que recorte dentro do tema que eu escolhi pensar. A Lili vai falar o dela também e cada um dos convidados vai fazer o seu próprio recorte. A gente pediu para que todos ficassem muito à vontade para escolher o que quisessem falar, o que quisessem trazer, um pouco associação livre, né? Então a gente dá o tema e cada um pode desenvolver a sua própria maneira. Geralmente, quando as palavras quando as pessoas falam em originalidade, usam a palavra originalidade na literatura, se pensa muito em inventividade, em inovação, né? No que aquele texto tem de inédito, de inovador, o que ele está trazendo de novo, pensando na história da literatura, pensando na história da linguagem, dos discursos. Mas a gente teve uma conversa prévia, eu e a Lili, sobre isso, e acho que nós duas temos um interesse num outro sentido também da palavra, que está mais ligado à singularidade do que propriamente a essa característica
que costuma ser muito associada à palavra, que é a inovação. Então, no dicionário, a gente vê que originalidade está um dos sentidos possíveis, talvez o mais corrente, seja esse, né? O que é original é o que é diferente, o que é peculiar, o que é improvável, o que é novo. Mas se a gente pensar na etimologia da palavra, original remete à origem. Então, ao contrário até do que é novo, pode ser o que já é familiar, né? E nessa primeira conversa que a Lili e eu tivemos, quando a gente estava ainda estudando o formato do Conversas Literárias, uma das coisas que a gente conversou é sobre como, ao retornar para as nossas origens, ou seja, para a nossa singularidade, para a nossa história, para o nosso léxico, para nossas referências, aí sim talvez a gente tenha algo de singular para contribuir, seja para a escrita, seja para a escrita de literatura, para a escrita de resenha, para o debate literário. Então, essa costura que é tão singular que cada um pode fazer, misturando as referências das obras que leu, com as músicas que ouviu, com os causos que escutou na infância, com as histórias, uma história que ouviu da avó, uma, uma maneira de uma professora de infância de falar, de construir frase. Cada um de nós tem o nosso próprio repertório, e quando a gente volta para o nosso repertório, né, vai para o mundo e depois volta para dentro, me parece que essa mistura é o que eu acredito que possa, de fato, ser algo de singular que a gente possa trazer para contribuir para a conversa, de maneira geral, né? Então, eu fiquei pensando, eu quis escolher um texto literário e um prefácio desse texto para falar hoje, para tentar justificar por que eu estou escolhendo esse recorte desse tema, né? Que é um tema que cada convidado pode abordar à sua própria maneira, mas que para mim faz muito sentido pensá-lo nesse sentido etimológico mesmo, né? Um retorno à origem e, em última instância, a origem como o território de origem como a gente mesmo, né? O nosso eu, a nossa história de vida, a nossa singularidade. Então, eu escolhi esse livro aqui da Natalia Ginzburg, que chama Léxico Familiar, por uma razão talvez quase intuitiva, né? Quem leu o livro talvez saiba disso, mas mesmo quem não leu, pelo próprio título pode inferir, que é um livro, uma mistura de gêneros, é um romance, mas ele tem inspiração autobiográfica, em que a autora, a Natalia Ginzburg, é uma escritora italiana do século XX, e que ela vai recorrer à sua história de vida como material para a escrita desse romance. Então, ela vai romancear a própria história. E eu acho que ela faz isso de uma maneira muito interessante, porque ela tem um mapa, e o mapa é o léxico familiar, né? Ou seja, as palavras, as frases, as expressões que a própria família usava, e através dessas expressões e dessas piadas internas, dessas conversas íntimas, dessas repetições, né? Ela vai, então, ela vai reconstruindo a história em torno da frase. Então, ela lembra de uma coisa que o pai dizia de uma maneira recorrente, ela lembra de um hábito da família, de um comentário da avó, e conforme ela reconta, ela abre um pouco a cena, né, como se partisse da palavra e fosse abrindo para a cena, e aí ela, aos poucos, vai recontando, então, a história da família e da própria Itália no século XX. É um livro muito bonito, e eu acho que ela faz isso quase que literalmente, esse retorno às origens, né, para contar essa história.
E eu acho curioso porque, em termos de linguagem, a Natalia Ginzburg não tem a inventividade, o manuseio da palavra que a gente vê em alguns autores como a Clarice Lispector, o Guimarães Rosa, a Virginia Woolf, o James Joyce. Não se trata dessa torção poética da palavra que alguns autores ficaram se tornaram consagrados por esse tipo de manuseio da linguagem, né? Cada um à sua maneira, torcendo a linguagem de uma maneira inventiva. No caso da Natalia Ginzburg, a gente tem, ao contrário, uma linguagem muito simples. E mesmo nessa simplicidade, ela consegue, a meu ver, trazer algo de muito singular, justamente porque ela vai buscar essa história que só ela pode contar, que ninguém mais pode contar, porque é a história da família recontada pelo olhar dela. E no prefácio desse livro tem um texto muito bonito de um outro escritor que eu admiro muito, que é o chileno Alejandro Zambra, e ele fala um pouco sobre isso quando ele vai falar do livro da Ginzburg, né? Ele fala assim: a enorme originalidade dessa obra reside em sua tremenda simplicidade. Qualquer um, a partir do exercício de recordar as frases recorrentes em sua própria família, poderia escrever um livro como este. Imitá-lo ou aplicá-lo à própria vida é de fato um dispositivo de escrita perfeito. Juntar frases, contextualizá-las minimamente e depois ir relacionando essas histórias. Praticamente qualquer um que siga esse procedimento com certa disciplina terminaria escrevendo um livro, claro que muito diferente e também, em certo sentido, parecidíssimo a esse léxico familiar. Eu vou ler mais um trechinho, mas eu queria chamar a atenção para algo que o Zambra está dizendo aqui, né? Que ao mesmo tempo que existe algo muito singular, que é a história específica dessa família, contada por essa perspectiva, também há algo de universal, porque é uma família, né? Porque ela está falando de afetos com os quais a gente pode se identificar. Então, eu acho muito bonito como existem esses dois movimentos, né? Do familiar específico e de um familiar que é universal. A originalidade de Natalia Ginzburg está também em sua recusa em buscar a originalidade em outro lugar que não na própria natureza da experiência. Ela sabia como ninguém que era impossível não ser original, que qualquer família, que qualquer pessoa, quando vista de perto, revela sua condição única. Então, eu gosto muito disso que o Zambra diz sobre a Ginzburg, e eu fico pensando, quando eu estou lendo um texto literário, ou quando eu estou escrevendo uma resenha, ou quando eu estou pesquisando literatura, que talvez o que eu possa acrescentar, o pouco que seja que eu puder acrescentar ao debate, precisa ser algo que eu misture as minhas leituras, os meus estudos, uma dedicação mais objetiva, né? Um encontro com esse outro, né? Esse outro sendo um texto de uma outra pessoa, ou esse outro sendo um escritor ou uma escritora. Enfim, eu preciso sair, fazer esse movimento de me encontrar com o outro, mas também preciso fazer um movimento de retorno para encontrar o que é meu, o que eu posso dizer sobre isso. Né? Então, nesse sentido, eu acho que é uma discussão que também pode ser associada com a discussão um pouco de lugar de fala, que a gente chegou a comentar no nosso outro encontro, no primeiro encontro que foi sobre alteridade, num sentido muito simples. O diretor do Bacurau, Kleber Mendonça, diz que uma crítica de cinema, que o crítico não percebe, mas que toda crítica é biográfica, que ela vem até com CEP, né? E essa frase eu gostei muito. E é o quanto a gente
se coloca, eu acho que essa frase diz o quanto a gente está se colocando, né? O lugar do qual a gente está falando é um lugar do qual a gente não pode prescindir. E saber ter consciência de qual é esse lugar e de que maneiras eu posso explorá-lo e que responsabilidades eu tenho por estar nesse lugar, né? Eu acho que é o que cada um pode acrescentar à discussão. Eu fico pensando nas críticas do Antônio Cândido, acho que o maior crítico literário do Brasil, o quanto elas são singulares, porque ele trouxe a bagagem da sociologia, né, os interesses todos que ele foi acumulando ao longo da vida para análise literária, sem negligenciar o objeto literário, sem negligenciar a análise formal, né, ele conseguiu conjugar com outros saberes, né, então ele conseguiu fazer isso de uma maneira muito particular, com uma mistura que era dele. E eu acho que quando eu penso em originalidade, mais do que em inovação, são essas questões que são queridas para mim, para o debate. Vou passar para a Lili para ela contar um pouco como é que é para ela, o que ela pensa de originalidade na literatura. Eu achei tão bonito, Fabi, vocês estão me ouvindo bem? Sim, tá ótimo. Achei tão bonito quando você falou em encontrar com o outro e encontrar o que é meu, né? Encontrar com o outro, com o mundo e encontrar aquilo que é meu. Isso me trouxe duas memórias. Uma é dos tempos de escola, não sei se acontecia na escola de vocês, quando a professora dava uma redação com tema livre. Ah, qual que é o tema, professora? Tema livre. E aí, por um lado era bom, mas por outro lado era muito fácil travar. Mas tema livre? Mas como assim? Mas sobre o que eu quero escrever? Não, mas professora, fala, dá uma ideia. Né? É como se tivesse uma sensação do tipo, o que eu vou fazer? Como que eu vou sustentar essa liberdade? Né? Eu posso falar sobre qualquer coisa, mas eu quero falar de quê? Qual é a minha vontade? E aí eu me lembro também, quando eu era menor ainda, e estava na fase da alfabetização, teve um dia, isso me marcou bastante, que a professora chegou, nós, meus coleguinhas, a gente tinha 6, 7 anos, e aí a professora pediu para a gente fazer um desenho, também de tema livre. E aí, quando a gente começou a desenhar, ela parou e falou assim, gente, peraí, eu quero saber quantos de vocês estão desenhando montanha com sol e casinha. E aí quase a sala toda levantou a mão, montanha, sol e casinha. E aí ela falou, quantos de vocês moram numa montanha com sol e casinha, assim, né? Vocês não moram em prédio? Por que vocês não desenham a rua de vocês? Por que vocês não desenham a sala do apartamento? Quantos de vocês moram em apartamento? E isso conversa muito com o que a Fabi estava falando de singularidade, né? Do meu mundo, né? Das minhas vivências e do meu jeito de ver as coisas, e do lugar que eu ocupo, né? Mas, por outro lado, como é difícil, às vezes, acessar esse lugar. Né? Se eu falo, então tá bom, então eu quero falar sobre o que eu quiser, ou então eu quero desenhar sobre o que eu quiser, mas aí vem ou essa trava, ou a casinha, essa imagem que às vezes nem me diz nada, mas que eu desenho por repetição, por reprodução, sem pensar, porque é o mais acessível ali, porque está nas minhas referências mais massificadas, mais repetidas, mais, enfim, enfiadas goela abaixo desde muito tempo, né? Então, quando eu penso em originalidade, pensando na originalidade como singularidade, eu penso justamente nesse mergulho, né? O que eu quero falar de fato? Não o que eu aprendi que eu devo falar, ou não o que eu aprendi que assim é só isso que eu posso falar, não o que eu aprendi que assim está todo mundo falando, mas o que eu quero falar e qual que é o jeito, como eu vou falar. A outra, e nessa obra, né, não sempre, não que seja fixo, claro, né, mas nessa obra, nesse dia, hoje, nessa terça-feira, né, outra lembrança que me veio ouvindo a Fabi foi uma lembrança que eu já falei algumas vezes nas minhas aulas, quem fez aula de escrita comigo já ouviu esse caso, mas eu lembrei bem ouvindo a Fabi, que foi quando eu fui à exposição do Paul Klee, aquele pintor, uns 2 anos atrás,
E aí o Paul Klee foi um pintor muito prolífico, né? Pintou muitas obras. E aí ele conta, um daqueles escritos assim de exposição, tinha uns textos sobre a vida e obra dele, né? E aí tinha uma parte lá que ele falava que ele jogou fora os primeiros trabalhos dele, porque naqueles primeiros trabalhos ele não tinha alcançado a autonomia artística dele. Então ele jogou fora, ele só deixou as obras, só manteve as obras nas quais ele sentiu que ali sim ele alcançou a autonomia artística. Então eu fiquei pensando nisso. Ouvindo a Fabi, mais uma vez esse exemplo do Paul Klee, que eu estou sempre falando porque me marcou muito. O que é isso, né? Autonomia artística? Né? Aquelas crianças ali, eu entre elas, né? Quando a gente desenhava, tema livre, sol, montanha. Por que tinha essa dificuldade, né? De acessar a nossa autonomia artística? Se às vezes é difícil a gente pensar o que é autonomia artística, talvez seja mais fácil a gente pensar no que não seria autonomia artística. Né? O Paul Klee não precisa explicar necessariamente o que daqueles quadros não era, né? Não trazia uma autonomia artística, mas ele tinha um certo desgosto, né? Um certo desgosto ao não se reconhecer ali naqueles quadros. Né? Ele não era autônomo, não tinha sido livre ali. Então, se é difícil a gente conceituar a autonomia artística, talvez seja um pouco mais fácil a gente perceber esse desgosto quando a gente não consegue acessar o nosso dentro, o nosso si mesmo, quando a gente está ali desenhando montanhas e sol e não tendo outras ideias, né? Quando a professora está ali falando que a redação é tema livre, que é a vida do autor, né? Que a gente pode escrever sobre o que a gente quiser, mas aí a gente trava. Então, o que fica engessando? O que engessa a autonomia artística muitas vezes? Eu penso em várias coisas que fazem isso, que atrapalham esse encontro do si mesmo com o mundo, que a Fabi estava falando, né? Por exemplo, a gente pensa no mundo, a gente pensa que tem muitas referências. A gente, como autora, a gente vai ler, a gente vai ouvir, a gente vai observar, né? Mas o que atrapalha na hora de fazer assim, esse mergulho, né? Do mundo das referências, meu interior. Para ir escrever, então, como eu estava dizendo, né, do meu jeito, sobre o assunto que me chama, né? Mais colado ou não na minha experiência, né? Eu posso escrever sobre Marte, eu posso escrever, imaginar lugares em que eu nunca estive, mas a partir de mim, né? Da minha visão. Então, assim, o que atrapalha? Eu penso que muitas coisas atrapalham. O Walter falou tudo aí. Coragem de ser só, falou tudo. Se você segue uma cartilha, você vai ter aí garantido, né, o apoio de vários pares, você vai ter o apoio aí de várias da instituição, do que já está instituído, né? Se você vai tentar cavucar no seu si mesmo, isso vai demandar coragem, porque a criação, ela é mais arriscada, né? Ela é mais arriscada e mais solitária. Você está criando, você está experimentando, ainda mais hoje, gente, numa sociedade tão autoritária, a gente dá a cara a tapa para errar, para experimentar, para né, escrever uma coisa que depois a gente viu que não era bem assim. Enfim, a gente vai se arriscar. Criar é um risco. Criar é um risco. E, para mim, o trabalho criativo ele envolve necessariamente o erro. Não é que talvez você erre. Você vai passar pelo erro, porque você está criando. Você está criando, você está acessando esse seu si mesmo, né? E acessando esse espaço e criando a partir dele. Mas o que atrapalha, então, nesse encontro com si mesmo, além desse medo, né? Tem um caso da Clarice que é muito legal, todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Que quando aquele crítico, o José Castelo, mandou um conto dele para ela ler, e aí ela leu o conto, depois ligou para ele e falou, li seu conto. Ah, o que você achou? Você é um homem medroso, e com medo ninguém escreve. Pá, e desligou. Pelo menos a história foi contada assim, né? Depois. Mas acho o máximo isso. A gente vai precisar de coragem para criar. Mas tem muitas outras coisas que atrapalham também, né? Eu acho que muita dependência da opinião do outro, né? Muita ânsia por aprovação. Então, ainda mais hoje, quando a gente pensa nesse mundo que a gente é tão convocado a não errar, né? A ser cancelado, né? Isso pode acontecer. Tá difícil pagar boleto, tem essa também. Então, atualmente, eu vivo dos meus escritos e das minhas aulas.
Então, assim, um monte de coisa conta aí nesse pacote, né? É, mas o que pode atrapalhar, então? Pode atrapalhar esse medo, essa ânsia exagerada por aprovação, essa dificuldade da solidão, dessa solidão que leva à circunspecção, o medo do que vão falar, o medo de falar do seu jeito, porque quando eu penso em originalidade, eu penso que a originalidade está ligada a uma defesa de si. Como a Fabi estava falando, né? Não lembro exatamente como você falou, Fabi, mas essa coisa de sentir, de defender o jeito como você quer, o jeito como você vê, o jeito como você enxerga, o seu jeito de dizer as coisas para além da vontade de pertencer, né? Para além da vontade ali de, enfim, conseguir afeto e aceitação, ou prêmio, ou os milhares de leitores, né? Você está ali defendendo o seu jeito de ver, você está ali querendo se comunicar, mas se comunicar sendo você mesmo, né? Sendo você mesmo. Né? Se a casinha com a montanha e o sol não te dizem nada, o que te diz? De onde vem seu prazer de escrever, né? O que mexe com você? E o que você vai levar para o mundo? Eu acho que quando você escreve, quando eu escrevo, pensando no meu processo, grande parte da satisfação vem desse prazer, de me reconhecer na página, falar, puxa, era isso, nossa, é desse jeito, nossa, era bem isso que eu queria dizer. Essa é uma satisfação enorme, né? Tem outras satisfações também envolvidas no trabalho de escrever, né? Satisfação, enfim, do seu leitor gostar, enfim. Mas quando a gente pensa em reconhecimento, a gente está pensando no mundo. Né? E quando a gente pensa no si mesmo, a gente está pensando na parte do mergulho de que a Fabi falou, né? O mundo e o si mesmo. Então, acho que originalidade e criação tem a ver com como você faz esse mergulho para o seu si mesmo depois de visitar o mundo, e também tem a ver com não ter medo de si mesmo, né? Mas também não ficar preso no mundo. O que seria ficar preso no mundo? Não só no reconhecimento, mas nas referências também, para usar de novo essa lembrança da montanha e do sol, né? Tem uma frase do Bukowski que eu gosto muito, que ele fala numa das cartas dele, naquele livro Escrever para Não Enlouquecer, é uma imagem que ele cria que eu acho muito boa, muito criativa, que é de um pássaro que come muito e aí ele não consegue voar. E aí isso acontece com referências, né? Se você pode, eu acho que tanto a falta de referências pode atrapalhar a criatividade, como o excesso de referências, não excesso de leitura. Você pode ler muito e não ficar com excesso, porque você consegue voar. Né? O peso, ele acontece nesse sentido que o Bukowski falou, quando fica demais. Você está preso ali, aquilo está te engessando, e aí você não consegue fazer esse mergulho do mundo para o seu dentro. Então, eu acho que isso atrapalha também. Por fim, eu fui fazendo uma fala bem mixada aqui, né? De várias coisas que foram me vindo, mas eu queria citar aqui, eu separei esse livro aqui, A Importância de Viver, do Lin Yutang, não sei se vocês conhecem, um pensador chinês. E aí ele fala aqui, pensando na originalidade agora como ineditismo, que a Fabi estava falando, né? Que a gente não estava vendo tanto a originalidade como ineditismo, né, inovação, mas como singularidade, como alcançar essa singularidade, então o que atrapalharia, né, esse alcance? Aí eu falei um pouco desses medos, da ânsia de aprovação, de tanta coisa, né? De autoimagem também, né, gente, uma idealização muito forte, né, que autor eu devo ser, né, que texto eu quero escrever, eu acho que isso atrapalha muito nesse mergulho interior, né, porque assim, outro dia eu até fiz um vídeo sobre isso no meu Insta, quando eu vejo a Clarice falando, né, que adorava a Catherine Mansfield e o Hermann Hesse, aí você olha para o texto da Clarice, o texto da Clarice é um, do Hermann Hesse é outro, e da Catherine Mansfield é outro, né? Então, assim, a gente tem as nossas referências, mas não pode ter esse excesso que nos impeça de voar, né? As referências, elas nos inspiram, mas se elas atrapalham a gente a alcançar o nosso si mesmo, então acho que elas acabam comprometendo essa singularidade, essa originalidade no sentido de singularidade, né? Mas aqui eu queria citar o Lin Tang, quando ele fala da originalidade como ineditismo. Eu acho que ele fala de um jeito bem legal aqui nesse prefácio desse livro. Ele fala, não sou original. As ideias expressas aqui já o foram por muitos pensadores do Oriente, do Ocidente. São, apesar disso, ideias minhas. Olha que interessante, gente. Não sou original, são, apesar disso, ideias minhas, né? Porque tornaram-se parte integrante do meu ser.
Se tomaram raízes no meu ser, é porque expressam alguma coisa de original em mim. E quando as encontrei pela primeira vez, meu coração lhes deu seu instintivo assentimento. Acho que todo mundo que escreve já passou por isso, né? Você escreve uma frase, alguém fala, mas Aline, nossa, que coisa, eu li tão parecido um texto do fulano, olha, Lili, muito legal isso que você falou, Lili, você sabe que Lacan falou isso, né? E aí você fala, meu, às vezes você nem leu o texto, né, que a pessoa está citando. Mas aí, o que acontece? Como a gente vive numa cultura, acho, muito competitiva, né? A gente está cansado de saber, eu acho que muitas vezes a gente leva isso com um certo constrangimento, do tipo, ai meu Deus, não podia ter falado isso, não podia ter parecido, eu tinha que ter falado do meu jeito. E o Liu Tang, ele muda isso completamente. Ele fala assim, ele fala em termos de diálogo com os autores que já falaram a mesma coisa que você, só que de um jeito diferente. Aqui mais à frente isso fica bem, bem explícito. Ó, ele fala assim, é um bom método apelar para a própria intuição, pensar com as próprias ideias e formular juízos próprios e independentes e confessá-los em público com infantil imprudência, na certeza de que algumas almas gêmeas, em algum outro recanto do mundo, hão de compreendê-los. Quem forma dessa maneira suas ideias se espantará a miúde ao descobrir que outro escritor disse exatamente as mesmas coisas e sentiu exatamente o mesmo, mas expressou que sabe ideias com maior facilidade e maior graça. É então que descobre o autor antigo, e o autor antigo lhe serve de testemunho, e para sempre se fazem amigos em espírito. Eu acho tão bonito, ele tira o autor desse lugar de competitividade. Ai, meu Deus, ele falou primeiro. Ai, será que eu. Nossa, será que é uma referência que eu tinha aqui, não citei, mas eu nem lembrava? Como é que eu faço? Ele tira desse lugar, ele fala em diálogo, ele fala em rede. Eu acho que quando a gente começa a escrever, a gente já faz parte de uma rede de pessoas que escrevem, né? Já, porque a gente nem inventou a palavra, só da gente já estar usando a palavra, a gente já faz parte de uma rede alfabetizada que está usando a palavra, está usando a língua para se comunicar. Então, a originalidade nesse sentido radical não faz sentido, né? A gente já está no mundo, a gente está usando as coisas que a gente aprende no mundo, com o mundo, ouvindo, lendo. Mas aí, quando ele fala desse jeito de colaboratividade, né? Eu acho tão bonito, porque a gente diz, às vezes, coisas que outras pessoas já disseram, mas isso não quer dizer que a gente não tenha sido original, porque são coisas que nos despertaram aqui, né? Que aconteceram aqui dentro, né? E tudo bem. E aí cada um vai falar do seu jeito. Então, ele tira essa ideia de competitividade, necessidade de, né, enfim, de ser inédito e passa por uma ideia de rede, de colaboração, de pessoas que são amigas de espírito porque pensaram coisas parecidas e se expressam de maneira diferente. Então, de novo, cada um se expressa à sua maneira, ao seu modo, expressando aí a sua singularidade, né? Acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar para começar aqui. Alguém perguntou aqui, Lili, pode repetir o nome do livro? A Importância de Viver, do Liu Tang. A Importância de Viver. É muito gostosinho esse livro. E passo para a Aline. A Fabi quer falar mais alguma coisa? Não, acho que a gente podia apresentar os convidados. A gente costuma seguir, né? Costuma também eu. A gente seguiu a ordem alfabética. Então, acho que a gente vai manter hoje, né? Chamar os convidados por ordem alfabética e a gente vai apresentar cada um de vocês. O que vocês acham, gente? Tudo bem? Tudo bem, Aline? Você começar? Adoro. A Aline, gente. Da escola já me coloca assim para começar tudo. É ótimo. A Aline, gente, ela é escritora. Ela tem um podcast muito legal chamado Bobagens Imperdíveis, né, Aline? Tem um livro chamado, eu adoro o título do livro dela, As Águas Vivas Não Sabem de Si, né? Enfim, eu gosto fale o de que mais títulos você gigantes. quiser aí, de você e de originalidade, queremos te ouvir. Gente, primeiro, muito obrigada pelo convite, Fabi, Liliane. Muito bom conversar com você aqui pela primeira vez. Fabi já acompanho faz muitos anos, gosto muito, muito bom ouvir esse nível de conversa sobre literatura. E aí, talvez sendo menos original, eu concordo com várias coisas do que vocês falaram, então talvez eu só repita de uma forma diferente o que vai ser apenas a prova do meu próprio ponto.
que quando vocês me convidaram a pensar sobre originalidade, eu penso muito que a originalidade é uma ilusão, né? Principalmente nesse sentido que a Fabi trouxe inicialmente de ineditismo, de ser algo, de fazer algo novo, né? De fazer algo único. Eu acho que isso é uma ilusão porque eu acho que a gente está sempre repetindo coisas ou histórias ou estruturas ou usando a língua que a gente está nesse processo de construir a língua, né? Então, a gente está nessa conversa em que a gente vai acrescentando uma coisa aqui ou ali, mas eu não sei se existe mesmo esse lugar de originalidade pura, né? Com esse senso de pureza, de criar algo completamente novo. A inovação se dá em pequenas coisas, né? Até, por exemplo, nesse pensamento de construir um mundo novo, né? Que a gente está nesse momento de pensar como que a gente pode fazer um mundo diferente. A gente não tem como resetar e começar algo novo. A gente sempre parte de algo que já existe. E eu acho que isso na construção criativa como um todo, não só na literatura, também parte disso. E aí eu achei muito interessante o exemplo que você trouxe, Lili, da escola, né? De desenhar as casinhas, a gente faz os desenhos meio iguais. E eu achei interessante porque eu acho que a cópia, essa repetição, faz parte do processo de aprendizado, né? Então a gente tem um pouco essa ilusão de que o criativo é aquele que vem com a ideia pronta e é uma coisa nova que nunca foi feita, mas a gente esquece de como se dá esse processo. E na história da arte, né, os grandes artistas passaram por esse processo de aprender, de reproduzir, de copiar, até de fato entender o que ele tinha para contribuir, né? O que de novo ele podia acrescentar naquilo. E aí eu lembrei que eu passei por esse processo também, né? Quando eu era adolescente, eu escrevia muita fanfic. Não sei se vocês sabem o que é fanfic. Fanfic é assim, pelo dialeto da internet ultimamente, que muda um pouco o sentido das palavras, fanfic virou sinônimo de mentira. Isso aí é fanfic. Ou seja, a pessoa está inventando. Mas fanfic originalmente é ficção escrita por fãs. Significa que você gosta de determinada história, de determinado filme, de determinado livro, e você usa aquela história, os personagens daquela história, para escrever uma outra história, não oficial. Então, o meu processo de aprender a escrever veio daí, né? De escrever fanfic, que é uma forma de conversar com os autores, né? Que eu gosto, que eu sei que eu nunca vou conhecer. Por exemplo, Neil Gaiman, que foi uma grande referência minha nesse período. E eu escrevia fanfic de Neil Gaiman. Então, eu pegava emprestado esses personagens dele para criar as minhas próprias histórias e nesse processo entender como ele criava as histórias dele e entender como eu podia criar as minhas. Então, eu falo muito desse lugar de que eu entendo que tudo que passa por mim, tudo que eu crio, que eu coloco no papel, não é meu, né? A gente está um pouco nessa era da individualidade, da competição e de todo mundo quer ser precursor de um movimento, de alguma coisa nova. Eu não tenho nenhuma dessas intenções. Na verdade, eu acho muito bonito o caminho oposto de entender que eu faço parte, que eu sou só mais uma linha nesse tecido dessas histórias que já estão sendo contadas há muitas gerações. E aí, o exemplo da escola também, eu fiquei pensando aqui do desenho das montanhas, da casinha, que é meio que uma coisa automática, né? E eu não acho que isso vem de qualquer lugar, né? Para isso ser tão automático nas pessoas, são símbolos que são muito poderosos, né? Tipo o lar, a natureza na forma da montanha, do sol. Então, isso já é uma repetição quase inconsciente de umas histórias que estão sendo contadas há muito tempo, de vistas que estão sendo contadas, sendo observadas há muito tempo. Então, eu acho que o papel do artista
pelo menos o meu papel como artista é ser essa escavadora, né? E isso tem um pouco a ver com o que a Fabi falou da sua própria perspectiva, do seu olhar, que eu acho que é o que a gente realmente consegue. Parece que é pouco, né? O tipo lugar que a gente ocupa na existência, a nossa consciência. Parece que é pouco, parece que. Porque é o que a gente não tem como fugir disso, né? A gente está preso nessa consciência, nessa perspectiva. E que tem um pouco a ver também com lugar de fala, que também é outra palavra que foi modificada completamente, virou se você pode ou não falar alguma coisa, quando na verdade é simplesmente o que significa aquilo do ponto de vista que você está falando, né? Que é diferente. E essa é a beleza da coisa, a gente está contando histórias que se repetem há muito, muito, muito tempo, dentro de uma conversa que não termina, uma conversa com pessoas que a gente nunca vai conhecer, pessoas que já morreram, pessoas que, sei lá, e a gente tá. A língua permite isso, né? A arte permite que as conversas continuem por muito tempo. E eu acho que isso se reflete um pouco no processo artístico, né? De a gente buscar essas referências e a gente saber como colocar elas de uma forma, né, respeitosa, porque também borra um pouco os limites do que criar com referências e do que é copiar, do que é reproduzir, do que é plagiar. Até tem uma fala do Emicida numa entrevista que eu vi recentemente, que ele fala sobre a gente conseguir fazer parte disso sem canibalizar as coisas bonitas às quais a gente se associa. Né? Então, justamente esse processo de ver uma coisa e você, que sei lá, te inspira e você usa aquilo no seu trabalho, só que não coloca algo de volta, né? Não coloca, não dá algo em troca. Então, se a gente vai participar de qualquer conversa, a gente tenta contribuir com algo que é aquela coisa, a história que só eu posso contar. E eu acho que mesmo assim a gente não consegue ter 100% de inovação. A gente vai aos pouquinhos acrescentando alguma coisa. Eu falo isso pelo meu próprio processo de escrita, que eu meio que vou me imitando também, sabe? Eu escrevo uma história e a outra história é meio que uma outra versão dessa história. É uma fanfic de mim mesma, só que com outras coisas. Eu acho que nesse processo, por mais que a gente pareça que a gente está se repetindo ou contando as mesmas histórias, eu acho que tem algo bonito aí, que a gente fazer parte dessa conversa um pouco maior e de entender um pouco quem a gente é no meio disso e com o que a gente está contribuindo, para onde a gente está direcionando, por mais que seja assim um toque leve assim, sabe, para mudar um pouco a direção da conversa, isso já é muito significativo. E eu acho que é isso que eu tinha para dizer. E uma coisa que a Lili falou, que é o que engessa a autonomia artística, né? E eu acho que essa busca por essa originalidade acaba engessando também. Eu acho que a gente aceitar que a gente não vai ser um gênio que revoluciona a literatura e que vai criar algo 100% novo, é de fato um alívio. Eu acho que permite a gente brincar um pouco mais com as referências que a gente traz. É isso. Gostei muito, Aline. Adorei o que você falou, que você faz fanfic de si mesma. Muito bom. Então, vou passar para o Emílio para ele comentar também o que ele quiser falar sobre o tema. O Emílio está aqui em 3 posições, né? Como editor, como escritor e como leitor. O Emílio é editor da Natalia Ginzburg na Companhia das Letras, desse livro que eu li para vocês, do Léxico Familiar, o trecho do prefácio é da companhia. O Emílio é escritor também, ele publicou recentemente uma antologia de contos
Sebastopol, e ele também é um leitor entusiasmado, então acho que ele vai ter essas três perspectivas aí para combinar aqui, para falar sobre originalidade na literatura. Oi, Fabiane, é um prazer estar falando com vocês, Lili também, Aline, adorei escutar a Aline, muito interessante, aliás, adorei escutar todas, um grande prazer. Eu acho que a gente está falando aí sobre singularidade e originalidade, acho que de fato, como a Aline disse, a gente vai começar a se repetir também aqui. O que eu acho é que existem duas ideias que estão em polos opostos dessa conversa e que elas duas podem, paradoxalmente, se complementar. Eu acho que a gente está condenado à singularidade e a gente está condenado a se repetir. Parece que as duas frases podem parecer meio paradoxais, mas acho que elas caminham ao mesmo tempo. De um lado, a gente está condenado à singularidade, porque a gente é fruto de uma época específica, de uma trajetória específica, de todos os autores e livros que a gente leu, de tudo que a gente viu. E de outro lado, a gente está condenado também a se repetir, justamente por isso também, né? Porque a gente é evocação, né? A gente vai evocar tudo que a gente leu, tudo que a gente viu, de alguma maneira, né? Eu separei aqui alguns trechos de algumas obras que podem até servir como, sei lá, ponto de entrada para a gente discutir mais. Tem um verso do Walt Whitman, no Folhas da Relva, que ele diz o seguinte: estes são, na verdade, os pensamentos de todos os homens em todos os lugares e épocas. Não são originais meus. Se são menos teus que meus, são nada ou quase nada. Se não são o enigma e a solução do enigma, são nada. Se não estão perto e longe, são nada. Este é o pasto que cresce onde a terra e a água, este é o ar comum que banha o planeta. Então, o que ele está reivindicando é justamente que os pensamentos são de todos os homens em todos os lugares e épocas. Então, o que ele está dizendo aqui é que a gente está condenado, sim, a repetir as coisas que os homens pensaram e criaram antes de nós. E aí, nessa linha, tem um livro que eu acho muito interessante, um romance contemporâneo, de um autor cujo principal tema, um dos principais temas, é justamente a originalidade, a repetição, que é o Henrique Villa-Matas. E esse livro aqui, chamado Mack e seu Contratempo, é uma história sobre originalidade e repetição. O Mack, do título, ele é um homem de meia idade, desempregado, que mora em Barcelona, e que fica todo dia lendo o horóscopo, e ele descobre que o vizinho dele é um escritor de sucesso. E ele quer ser um escritor. E ele e ele descobre que o vizinho dele tem um livro, o primeiro livro do vizinho foi um fracasso. E o nome do livro, esse primeiro livro do vizinho, era Walter e seu Contratempo. Então, o Mack decide reescrever esse primeiro livro do vizinho. Então, ele pega o livro do vizinho e decide reescrever exatamente igual o livro do vizinho. Então, esse livro do Villa-Matas é cheio de, vamos dizer, insights, ideias sobre originalidade, sobre autoria, sobre repetição, né? E é claro que isso aqui ecoa um conto do Borges, muito famoso, que talvez seja uma grande história sobre singularidade, originalidade, repetição, que é o Pierre Menard, autor do Quixote, que é a história, é um conto que saiu do Ficções, que é um livro de 44, o Borges escreveu esse conto em 39, aliás, é um conto dedicado a Silvina Ocampo, e é curioso que esse que seja um dos maiores contos do Borges seja dedicado a ela, que é uma escritora impressionante, e nesse conto é um conto narrado por um crítico literário que vai falar sobre o Pierre Menard, que é um autor francês do século XX, que decidiu reescrever o Quixote do Cervantes.
mas ele decidiu reescrever de fato, palavra por palavra. Então, a graça do conto é mostrar como o mesmo texto escrito no século XVII e escrito no século XX, embora ele seja feito das mesmas palavras, eles são textos diferentes. Porque a atitude de quem escreve numa época é outra atitude, mesmo se você usar as mesmas palavras. Então, assim, justamente uma temática sobre repetição e originalidade e uma maneira de encarar muito, muito interessante. E aí me fez lembrar também que há alguns anos, há uma década mais ou menos, o Gus Van Sant decidiu refilmar o Psicose, do Hitchcock. Não sei se vocês já viram o remake do Gus Van Sant. E ele faz uma coisa curiosa, ele decide refilmar o Psicose da mesma maneira, com a duração de todos os takes exatamente iguais à do Hitchcock. E agora, é claro que é outro filme. Mesmo ele tentando fazer isso, então assim, de alguma maneira, tanto o Pierre Menard quanto o Gus Van Sant nessa experiência, eles estão condenados a serem singulares, a serem autores, porque só o fato de você estar em outra época ou algum tipo de intenção, você já modifica e já tem algo de você. E, ao mesmo tempo, eu acho que esse é um grande tema, né, contemporâneo, né, sobre autoria. É curioso que na minha trajetória, a Fabi citou aí o Sebastopol, que é um livro recente. O meu primeiro livro eu escrevi em parceria com a Vanessa Bárbara, em 2008. A Vanessa é uma excelente escritora, jornalista, e a gente escreveu um romance a 4 mãos, que é uma coisa que na história da literatura, depois eu fiquei muito interessado pelo tema da escrita em colaboração. E no coração da escrita em colaboração está a questão da originalidade da autoria e da singularidade, porque muitas vezes a literatura ela é valorizada justamente por ela ser expressão de um eu, a expressão do eu do autor, a expressão da singularidade do autor. E quando você coloca um romance ou um texto que é escrito a 4 mãos ou mais mãos, de quem é o coração, né? Qual é que coração que está batendo ali? Ele é a expressão de quem, né? Então, o Borges, que era muito, que também, esse é um grande tema do Borges, esse tema da autoria. Ele escreveu livros em colaboração com o Bioy Casares. Eles têm um personagem chamado Honório Bustos Domecq, que é um detetive, e eles escreveram esses livros em colaboração. Tem o Robert Louis Stevenson, que é o autor do Médico e o Monstro, da Ilha do Tesouro. Ele tem um romance que ele escreveu em parceria com o filho da mulher dele, e ele tem uma frase interessante, depois que esse livro é completamente desprezado pela crítica. Ele fala assim que ninguém se aventura a elogiar páginas de duvidosa paternidade. Que é justamente isso. Muitas vezes o que a gente busca num livro é essa expressão singular do eu, da autoria do autor, né? Então, eu acho que, para fechar, eu acho que a gente tem de um lado, de fato, essa singularidade inescapável, porque muitas vezes a gente fica lutando para buscar um estilo, mas o seu estilo, ele é você. Se você começar a fazer, ele vai aparecer, porque você só vai conseguir fazer o que você consegue fazer, da maneira como você faz. Então tem muita gente que tem uma espécie de angústia da influência. Será que eu vou repetir? É claro, você tem muita paródia, muita coisa, mas eu acho que se você, em algum nível, cada pessoa é uma pessoa. Ao mesmo tempo que nós somos todas as pessoas. Então, eu acho que a experiência de escrever, o que a Aline falou é belíssimo, é uma experiência coletiva. É uma experiência de você, quase que um sem número de pessoas de mãos dadas, passando para frente e para frente,
e para frente, experiências e frases e construções sintáticas que você já escutou e que você repete, sem você saber que você está repetindo. Então, é um tecido feito de muita coisa, né? Então, eu acho que esse é um tema central da criação, e eu acho que tanto você pensar essa busca frenética por ser original, não sei, me parece meio inócua, tanto quanto também, de outro lado, você precisa ter uma consciência de que você faz parte de uma repetição infinita, vamos dizer assim. Mas é isso. Muito bom. Essa fala da Aline que o Emílio retomou agora me faz pensar muito na Ferrante também, na Helena Ferrante, nas respostas que ela dá às entrevistas quando ela fala da tradição literária e da maneira como ela se sente parte disso, né? E como se ela fala que a autoria é uma pequena nota à margem, né? Que a gente é habitado por essa multidão, né? De leituras e até livros que a gente não leu e que a gente acha que não conhece, mas que a gente respira sem saber, né? Essas histórias, essas referências. Fabi, posso só ler um trechinho do Vila Matas? Claro. Interessante, muito rápido. Ele fala assim que viemos ao mundo para repetir o que aqueles que nos antecederam também repetiram. Houve avanços técnicos pretensamente importantes, mas no quesito humano continuamos idênticos, com os mesmos defeitos e problemas. Imitamos sem saber que aqueles que nos precederam tentaram fazer. São apenas tentativas e bem poucas realizações, as quais, ainda por cima, quando ocorrem, são sempre de segunda linha. Fala-se de novas gerações, a cada 10 ou 15 anos, mas quando se analisam essas gerações, que à primeira vista parecem diferentes, vemos que apenas repetem que é urgente e necessário suprimir a precedente, e por via das dúvidas também a que precedeu a precedente, que em sua época, aliás, tentou apagar a que por sua vez a precedia. É estranho. Nenhuma geração quer se colocar às margens do grande caminho, mas apenas no centro ocupado pelo anterior. Devem pensar que fora disso não há nada, e pensar assim os leva a imitar e a repetir a aventura daqueles que no início desprezavam, e assim por diante. Não há uma só geração que tenha se situado à margem, que tenha dito, isso não é para nós, fiquem aí. Os jovens chegam e logo, da noite para o dia, desaparecem sigilosamente já velhos. Quando fogem do mundo, se afundam, e afundam as próprias lembranças e morrem, ou morrem e afundam suas lembranças, já mortos desde que nasceram. Nisso não é exceção à regra, nisso todos se imitam. Como diz um epitáfio numa tumba do cemitério da Cornualha, vamos todos morrer? Todos vamos morrer. Todos morrer vamos todos. Muito legal. Amarrou muito bem. Achei que tá ótimo, assim, parece que a gente combinou, a conversa antes, né? Porque um tá conseguindo aprofundar um pouco mais a fala do outro e se relacionar com o que o outro trouxe. Tá sendo ótimo de ouvir vocês. Agora eu vou passar para a Natália, depois eu vou voltar para vocês, para a Aline, para o Emílio, e depois a gente vai ouvir o Walter também. Vou apresentar a Natália e vou deixar ela falar um pouquinho sobre o que ela pensa quando ela pensa em originalidade na literatura. A Natália gostaria de falar um pouco sobre o Knausgaard, que é um escritor norueguês que ela está estudando na pesquisa dela de doutorado junto com a Helena Ferrante. A Natália é psiquiatra, ela é formada em medicina, psiquiatra, depois fez mestrado em psicologia lá na USP, agora está fazendo doutorado em teoria literária, é escritora também, de ficção, então ela também tem um monte de olhares sobrepostos aí para trazer, além disso é uma leitora também muito dedicada. Nath, com você. Olá, vocês estão me ouvindo bem? Dá para ouvir? Sim, tá ótimo. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, escutando vocês, conversando com vocês. E é bem interessante mesmo como as coisas vão se amarrando, né? Porque eu vou falar um pouco do Knausgaard, e aí eu estava pensando engraçado, eu fui dar uma olhada no livro dele hoje, que é esse aqui, chama Why I Write, não está traduzido ainda para o português, é uma série de vários escritores que
tento responder a pergunta, por que eu escrevo, né? E ele começa o livro dizendo que alguns anos antes, esse livro ele é de 2018, alguns anos antes ele tinha visto um escritor respondendo a uma pergunta, a essa pergunta de por que ele escreve. E aí esse escritor respondeu, era uma entrevista de TV na Suécia, e esse escritor respondeu que ele escreve porque ele vai morrer. Engraçado, remetendo justo ao que o Emílio acabou de falar, e essa coisa das eternas remissões, né, da escrita. Mas que aí esse escritor, assim que ele falou isso, ele ajeitou, era uma imagem, ajeitou a camisa para dentro da calça. E ele sentiu uma vontade muito, muito forte de dar risada. E ele ficou tentando entender por que ele tinha tido vontade de rir. E aí ele percebeu que era justamente pelo contraste entre a resposta dele e o gesto dele. E ele entendeu que a literatura está justamente nesse encontro, nessa brecha, né, entre o gesto daquela pessoa e a verdade do que aquela pessoa tinha dito, do que aquele escritor tinha dito. E ele fala, né, está nesse abismo que separa a solenidade com a falta de cerimônia, a solenidade da falta de cerimônia, né? A literatura vai estar bem aí no meio. E o Knausgaard, é curioso pensar em originalidade a partir dele, porque a principal obra dele até o momento é uma série de romances chamada Minha Luta, em que ele escreve a vida dele. Né? É quase como se ele abrisse mão da originalidade, né? De inventar, no sentido de invenção, de inventar uma coisa nova. Ele vai escrever mantendo nomes, o nome dele, o nome das pessoas da família dele, os lugares, ele vai narrar a própria vida. E chama isso de romance. Até uma questão, por que isso não é uma autobiografia? Porque é um romance, né? E para entender isso, por que curiosamente ele acaba sendo original, e é interessante pensar até no processo de escrita dele, do que ele coloca. Knausgaard é um escritor norueguês, eu nem apresentei ele, né? Bom, essa é a obra dele. A principal, tem outros romances, mas tem a principal, essa série Minha Luta, publicada pela Companhia das Letras. O 6º volume está para sair, são 6 volumes, são quase 4.000 páginas, uma minúcia de detalhes muito grande, assim. Ele descreve gestos, descreve objetos, descreve, por exemplo, ações como, não sei, abrir um ovo, escreve isso muito detalhadamente, como se ele quisesse escrever tudo, assim, como se a tentativa dele fosse justamente abranger toda a realidade, né? E é interessante porque, bom, por que isso é original, né? Por que e por que ele chama isso de romance? E aí, para pensar isso, eu acho interessante pensar um pouco na história do romance, assim, certo? E eu dei uma olhadinha num capítulo desse livro chamado Ascensão do Romance, também da companhia, em que ele fala, bom, o Ian Watt, esse autor, ele vai tentar, quando ele vai pensar no que é romance, na origem do romance, ele tenta enxergar uma característica comum às obras, né, que surgiram como romance, e ele chega no realismo. E é interessante pensar o realismo, tanto a originalidade quanto o realismo são palavras que sofreram mudança ao longo do tempo e na mesma época, né? Então, o que é o realismo? A tendência a reproduzir a realidade aprendida pelos nossos sentidos. Na Idade Média, realismo a realidade eram os universais, eram os conceitos, eram abstrações. E aí, a partir do século XVIII, passou a ser a realidade que a gente aprende através dos nossos sentidos. E isso não é à toa que isso acontece nesse momento. E a originalidade também, aquilo que a Fabi falou da mudança do significado, essa inversão semântica, ela acontece também no século XVIII. Antes, na Idade Média, original era o que remetia à origem, né? E aí, a partir do século XVIII, passa a ser o que é de primeira mão, o que é novo, o que é independente, o que não vem de algo anterior. Então, é uma inversão mesmo semântica, né? E por que acontece isso? Porque justamente nesse momento, a experiência individual passa a ser a maneira privilegiada de apreensão da realidade. É por isso que o romance
surge aí como a forma privilegiada de chegar à experiência do indivíduo, justamente, né? E por que a novidade é tão importante? Porque cada experiência é única. Então, abre-se mão sei lá, por exemplo, na tragédia, na ode, os autores tinham que se ater a uma forma, e no romance, isso não pode ser, porque justamente o que se quer é atingir o que é único para aquele personagem, né? Então, é interessante pensar nisso, e por isso que a originalidade é importante no romance. E por isso que a gente está aqui, acho que falando de originalidade, né? Porque o romance, ele é essa forma que tem o realismo como fator comum, digamos assim, dos primeiros romances, mas acho que mais que o realismo é justamente a ruptura, é uma postura inovadora, é uma postura não tradicional, né, que se inaugura. Tanto que os romances depois não são necessariamente realistas, mas eles precisam continuar sendo originais, em determinada medida. Né? O que une os romances, claro que existe esse diálogo, existe essa eterna remissão aos autores anteriores, essa conversa, esse diálogo, essa referência infinita, mas tem sempre uma procura de uma voz própria, né? Essa voz original. E aí, bom, com o passar do tempo, o realismo deixou de ser original. Aí, na modernidade, o realismo passou a ser o realismo psíquico, vamos dizer assim, né? Como se o romance psicológico fosse levado às últimas consequências. Então, tempo e espaço são dissolvidos em alguns romances. Então, sei lá, se a gente pensa em Beckett, em Proust, em Joyce, em Virginia Woolf, assim, pensando no começo do século XX. E aí, no século XX, a gente pensa num mundo com grandes mudanças, com muitas transformações, aí vem as guerras, e aí o ser humano, que já tinha perdido uma ancoragem religiosa na Idade Média, no século XX perde a ancoragem da ciência, perde, porque vê o quanto a ciência também pode ser destruidora nas guerras, e perde como se... não sei, imagina, a gente está vivendo hoje, né, como se, enfim, vamos ver o que a literatura vai fazer disso depois, mas a gente pensando, a gente tinha como catástrofe maior as grandes guerras do século XX, né? E aí depois disso, como se a gente tivesse chegado no fundo do poço, a gente não sabia que o poço tinha, sei lá, um alçapão, né, pra gente, não que a gente esteja em guerra agora, mas enfim, estamos vivendo momentos decisivos aí também. Mas, enfim, aí é como se depois que a humanidade atingiu esse fundo do poço, ela tivesse quase perdido a possibilidade de sonhar, de inventar, né? E aí é como se, talvez não seja à toa que a partir de então, a partir das guerras, o escritor passa a ser o personagem por excelência. Como se não dá mais para inventar, então eu vou ter que falar da minha vida, eu vou ter que me reconstruir através da minha própria imaginação, né? E aí a gente tem uma linhagem muito grande de escritores, surge a autoficção, o termo autoficção, né? as escritas ficcionais de si, e, bom, e aí, mas sempre tem um alter ego, sempre tem uma mescla com ficção, com coisas que se sabem ficcionais. E aí chega o Nausgård, que abre mão da ficção, né? Ele, teoricamente, abre mão da ficção. E aí, se a gente para pensar, ele não abre mão da ficção, porque ele primeiro, esses detalhes, ele fala detalhes, por exemplo, quando ele estava na escola, teve um dia uma rotação para representante de classe. Nesse dia ele pegou a bicicleta e estava andando na rua, e aí a vizinha estava com um vestido amarelo e ela abriu a porta e estava segurando um balde verde. É impossível que ele lembre disso, da infância dele. Então, isso é inventado, né? Só pode ser inventado.
É como se a ficção tivesse para dentro do romance. Os detalhes do Nausgard são como um arcabouço ficcional, né? E, bom, o próprio fato dele abrir mão da ficção é uma ficção, porque quem trabalha com a linguagem não tem, está inventando, né? A linguagem ela tem em si mesma um elemento criativo, assim, né? Enfim, tem uma questão de estilo, né? Então, mas é curioso pensar na questão na questão da originalidade a partir dele, que justamente e pensar isso na biografia dele, porque ele é uma pessoa, e também acho isso muito interessante, porque o Nausgard, qualquer autor, a gente quer ver a biografia dele, a gente, sei lá, vai no Google, vai pesquisar alguma coisa, hoje em dia é o Google, vamos pesquisar, e Nausgard não, a gente vai para dentro da obra dele. A biografia dele está na obra, né? Isso é algo que não sei, não conheço algum autor em que isso seja tão premente, assim, como nele, como no caso do Nausgard. Muito mais do que no Google, você tem, assim, minúcias psicológicas, detalhes da vida dele dentro da obra dele, né? E, na verdade, essa é a grande inovação dele. E ele conseguiu escrever, ele é alguém que, por muitos anos, teve muita dificuldade para escrever. Ele publicou dois romances, foi super premiado e ficou anos sem conseguir escrever. E aí o que ele conta nesses romances que ele escreve sobre a própria vida é que ele conseguiu voltar a escrever quando ele abriu mão das regras, quando ele abriu mão de, eu não posso escrever de tal jeito, eu não posso escrever. E aí quando ele se soltou e começou a escrever dele mesmo. Assim, e aí ele fluiu e conseguiu escrever sobre tudo isso, e escreve, inclusive, no 6º volume, sobre a recepção dos primeiros volumes. Assim, então, a própria obra entra dentro da obra, né? Eu acho fascinante, acho muito interessante, inclusive para pensar o que é ficção. Enfim, mas acho interessante justo alguém como ele ser um sucesso de crítica e de público também, né? Quando ele é alguém que quase como se abrisse mão de inventar, né? Como se já não fosse possível inventar mais nada. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai escrever dele mesmo, isso levado às últimas consequências, né? Acho que era isso que eu queria falar sobre originalidade, não a partir da minha escrita, mas a partir desse autor que eu gosto muito, admiro muito e que me faz muito pensar, porque a gente entendeu por que é uma delícia de ler. Eu gosto muito de ler o Nausgard. Não sei se eu conseguir transmitir a paixão, né, de ler os romances dele, porque sou até chato. Nossa, mas eu vou ficar lendo os detalhes da vida de uma pessoa? E não é fascinante. O mais incrível é isso, é fascinante, é muito gostoso de ler, né? Parece que é um mundo que ele constrói um mundo e a gente quer entrar nesse mundo, assim, né? Mas é o nosso, só que não é o nosso, porque é o mundo que foi escrito por ele, né? E acho que isso que a literatura proporciona para a gente, ela devolve o nosso próprio mundo, né? Que às vezes a gente não estava conseguindo habitar e através dela a gente consegue. É muito legal, Natália. Eu fiz várias anotações aqui da sua fala, essa questão de mergulhar na voz própria e esse finalzinho, quando você fala da literatura, eu fico pensando muito nisso, como a literatura proporciona essa possibilidade de, a partir de um particular, e no caso do Nausgard, tão esmiuçado, você alcançar o universal, você chegar a outras pessoas, né? Então, assim, isso, aliás, a gente falou um pouco disso, né, Fabi, no primeiro Conversas, né? Como que uma história bem contada, como um mergulho, assim, bem profundo, ele acaba rompendo as identidades e chegando a todo mundo, né? Chegando a todo mundo. Então, como a história de uma mulher pode chegar num homem, como a história de um homem pode chegar numa mulher, como a história de Parasita, né, coreano, pode de repente interessar a tanta gente, né? Então, quando esse particular ele é muito aprofundado, muito bem contado, acho que é uma das mágicas que acontece, né? Ele alcança o universal.
né? E uma coisa muito legal na nossa época é isso. Está sendo cada vez mais, enfim, disseminada essa grande verdade de que a partir de todo particular você pode chegar ao universal, e não de só um particular, né? Não, né, o particular aí, privilegiado ao longo dos anos, das décadas, né, dos séculos. Todo particular, a partir de todo particular você pode chegar ao universal, porque todo mundo é humano, né? Só queria fazer esse comentário, pensei nisso, nesse final da sua fala. Walter, com você, querido. Walter, vou te apresentar brevemente. Walter, difícil de apresentar, né, Walter? A gente conhece há tantos anos. O Walter é um escritor muito querido. Tem um livro dele pelo qual eu sou apaixonada, que é O Ciclista. Mas tem vários livros. Walter é ilustrador também. Já li quantos livros seus aqui em casa, né, Walter? Quantos livros seus aqui em casa para valem? Tem muitos livros infantis também. Ganhou recentemente. Eu conheci O Ciclista por você, Lili, de tanto você falar. Adoro esse livro, adoro. E ganhou recentemente o prêmio CEP, né, Walter? E vai sair daqui a pouco, né? Conta mais aí. Então, o Emílio foi finalista no Prêmio São Paulo junto comigo, né? O Verão de Chibo, não é isso, Emílio? Na categoria estreante. E eu estava na principal junto com outros escritores. 2008 isso. 2008, 2008. E quem escreve sabe disso, que nós temos essa coisa do universal. Eu acredito piamente que a alma humana, ela não é individual. Eu acho que o ego, ele é individual, mas é uma ponta do iceberg. A alma humana, ela é um fenômeno universal que aqui e ali vai. Então, quem escreve sabe disso. É muito comum, se você tem um tempo que essa ideia passou por mim, né? Já aconteceu muito comigo. Título, personagem, tal, eu digo, essa ideia passou por mim. E aí eu deixei passar e outra pessoa foi lá, estava no momento dela, e a gente sabe disso, né? Eu brinco, eu digo que deve haver um bar dos escritores na quarta dimensão, e à noite a gente sai, fica lá conversando, trocando ideias e tudo, né? Então, isso o Jung, né, provou no inconsciente coletivo, né, e tudo. Então, a gente sabe, escrever é conexão. Hoje nós temos essa conexão da web, mas quem escreve, a gente sabe quando a gente escreve um texto de qualidade. Eu acho que esse é um ponto, quando você sabe, né? Então, assim, parece que a gente meio que combinou, né? Eu concordo com tudo que foi dito antes. Eu só queria colocar aqui, de uma maneira de exemplo, essa questão da originalidade, da singularidade e da importância da gente fazer essa separação, porque eu acho que nesse afã de ser original, nós temos hoje alguns engodos, né? Então, alguém tenta escrever de uma maneira original, simplesmente fazendo uma ruptura aqui e ali. Então, assim, esse enfoque na singularidade, eu acho que ele precisa ser repetido. Aqui é minha filhota que veio dar o abraço que ela dá toda noite antes de dormir. Religiosamente, né, Sherry? Então, assim, esse enfoque na singularidade, ele é muito, muito importante, né? E ele vai acontecer, sobretudo, eu acho que até uma pauta boa, que são os concursos literários, para uma próxima conversa, né? E ele vai aparecer justamente nos concursos literários, né? É comum eu fazer júri, né? Prêmio Oceanos e tal. E eu lembro que eu fiz um júri difícil, todo júri é difícil, porque você veja, você tem um prêmio Sesc, 1000 inscritos, é muita coisa, né? Como separar o joio do trigo, né? E aí, fatalmente, tem que ser a singularidade, né? Eu lembro que eu fui jurado do Prêmio São Paulo, acho que em 2010, 2011, onde o premiado foi o livro do Carreiro, com o livro As Sombrias Ruínas da Alma, As Sombrias Ruínas da Alma, do Carreiro, né? E o Carreiro, ele é um autor muito singular. Ele é um autor que ele jamais vai ser pop, né? Então, assim,
Não se trata nem de ser original, mas é uma escrita muito singular. Eu lembro que era eu, Pondé e o Sclia fez uma defesa muito veemente, né? No ano anterior, o premiado tinha sido o livro do Ronaldo Correia Brito, né, que mora aqui em Pernambuco, é cearense, mas mora aqui. E aí o pessoal, poxa, vamos premiar de novo um autor de Pernambuco. Então, veja, com grandes autores concorrem, todos eram muito bons, né? Mas aí o ponto da singularidade tem que falar mais alto. Então, assim, é um exemplo claro para quem escreve para concurso literário, que quando você chega lá na ponta, né, você não tem outro critério que não da singularidade. E aí vai justamente, fecha meio que essa questão aqui, né, do que estamos falando. Agora, eu acredito que o leitor comum, o leitor mediano, ele não está interessado em singularidade, nem em originalidade. Tem uma história muito boa, eu conheci o pessoal da Livro 7, né, que foi a maior livraria da América Latina, né, entrou para o Guinness na década de 70, na década de 80, e era um fenômeno, as filas, gente, todos os grandes autores vinham lançar em Recife, na Livro 7, e eu sou muito amigo da Sueli Pereira, né, porque assim, a primeira memória que ela tem é sentada no colo de um autor, de um poeta russo, quando ela tinha uns 6 anos, correndo pelos corredores da livraria. A livraria era linda, enorme, atravessava assim, um prédio, você tinha várias entradas, era uma coisa linda. E aí ela contou uma história muito interessante, que o pai dela nunca leu um livro daqueles. O pai dela só lia faroeste, né? E o faroeste, ele é tudo menos original, menos singular. Ele é a mesma história daquele jeito, né? Então, assim, há uma coisa do Narciso, no leitor comum. Eu tenho notado, né, agora por conta do Kindle, a gente abre o Kindle e o Kindle despeja aquele monte de livros, né, e é tudo muito igual, é tudo muito comum. E aí eu pergunto, será que vende sem ser singular? Será que vende sem ser original? Porque com o tempo, eu acredito que todo mundo aqui, a gente se deleita quando encontra um livro singular, né? É o nosso grande prazer enquanto leitor, é um texto singular. Não necessariamente original, mas um texto singular. Mas eu acredito que o leitor comum ele não está interessado. Eu lembro, eu fui ministrar uma oficina lá em Santa Catarina, pelo Sesc, e assim, as adolescentes que vinham, que tinham fanfic, né, eu lembrei por conta do fanfic, eu nem sabia o que era o fanfic. E tinha meninas ali com 10 mil inscritos no fanfic, queria chegar a 50 mil, 100 mil inscritos. E aí eu fui ver que, na verdade, o leitor comum ele não está interessado em singularidade, ele não está interessado. Mas é o que fica da literatura, né? Você veja que a Clarice, por exemplo, ela nunca foi fenômeno de vendas. Os escritores singulares, praticamente todos, eles nunca foram fenômenos de vendas, né? Mas, no entanto, são os que ficam. Né? Passa o tempo, você vê, pesquisa sobre isso, né, de autores da década de 20, de 30, que vendeu 25 mil exemplares e que ninguém sabe o nome, que ninguém conhece. Né? Então, eu acho que é preciso pontuar isso, que é preciso lutar pela singularidade, porque é o que fica. Né? Mas sabendo, ao mesmo tempo, que talvez o grande público não procure isso. Eu tenho notado, quando você faz oficina de literatura, quando você conversa, eu converso muito com adolescente, eu tenho livros infantis juvenis, então eu tenho livros assim de 3 a 80 anos, né? Eu acompanho todas as faixas e tudo. Então, assim, eles não querem, o que é muito interessante, eles nem querem ler uma coisa singular, mas eles também não querem escrever uma coisa singular. Tipo assim, eu quero escrever uma trilogia tipo aquele lado de guerra, tipo Senhor dos Anéis, tipo, sabe? Mas é tipo mesmo, né? Então eu acho que é o que faltou a gente comentar, porque nós estamos falando aqui da grande literatura, né? Da singularidade, de tudo, mas eu acho que é preciso definir
É preciso lutar por isso. Por exemplo, eu luto enquanto leitor por um texto singular, por um texto, não é, que nos instigue, que nos, né? Claro, quando você encontra uma imagem linda, até um título, né? Às vezes eu compro o livro por título, né? Nossa, o título é tão, não é possível, né? Hoje a gente compra menos por conta do Kindle, né? O Kindle permite ler 10% da obra e tal, mas eu tenho um monte de livros que eu comprei pelo título. Então, acho que assim, o que faltou um pouco, já que eu já estou estourando o tempo, né? É até 9h30, mas eu acho que só para amarrar, é esse caso que fecha muito bem o Prêmio São Paulo quando foi para o Raimundo Carreiro, e muita gente criticou, porque tem escritores incríveis, como o Bernardo Carvalho, que eu amo, né? Aliás, todos eram muito bons, né? Mas havia, não no escritor, mas naquela obra em questão, porque você tá julgando a obra, né? Você não está escutando. Você não está julgando o autor, você está julgando aquele livro, aquele trabalho. As Sombrias Ruínas da Alma é um livro muito singular. É difícil, né? Um livro exige muito de você, enquanto leitor, né? E aí nós tivemos o consenso, que foi fácil, e quando saiu o resultado do prêmio, foi uma coisa assim absurda, né? O pessoal, mas como esse livro? Mas como esse autor? Como essa coisa obscura? Né? Então, assim, eu trouxe esse exemplo para meio que fechar, sabe, esse nosso debate aqui, que é uma conversa, eu tinha uma lista de coisas para dizer, vocês foram dizendo antes, né? Mas eu acho tão legal esse ponto que você tocou, Walter, de uma sensação, talvez que tenha um quase mistério em que por que alguns textos são pouco comuns e chamam tanta atenção enquanto outros são mais comuns. Aliás, eu tive essa sensação quando eu li o Querida Combine, que eu contei para vocês antes da Fabi entrar, que a Fabi indicou. E eu fiquei com essa sensação o livro todo, que era um livro tão diferente, era uma personagem tão envolvente, a maneira dela. E, de fato, eu concordo com você que a gente percebe isso em alguns textos, na minha experiência de leitora, assim, alguns textos eles gritam mais em sua diferença, enquanto outros se diluem mais numa força heterogeneizadora, digamos assim, né? Eles meio que se confundem, né, com um monte de outros livros e outros são mais diferentes. E eu lembrei, te ouvindo, desse livro aqui, do Romancista como Vocação, do Murakami, porque tem uma hora que ele fala sobre originalidade. Ele fala várias coisas, dá pra gente falar de várias coisas, né? Mas pensando assim, nessa sua fala, é que isso não cabe tanto ao escritor, porque são as outras pessoas que vão considerar o texto dele original ou não. Então não adianta, às vezes ele tá achando que tá super original e não tá, Sim. E às vezes ele... Não, mas gente, imagina, o Sim. que é isso? Tô só escrevendo aqui e tá escrevendo aí, né? Uma coisa super linda e tal. Só que e diferente, né? Mas aí ele fala que não cabe ao escritor, mas o que o escritor pode fazer é se dedicar ao máximo possível, né, a mergulhar nas suas obras com coragem, mais ou menos, e liberdade, né? Mais ou menos isso que ele fala aqui. E essa liberdade que você está falando, que eu acho que não é tão fácil assim você perceber assim como que a mágica é feita às vezes, né? Mas porque tem algo de misterioso, talvez. Mas, realmente, eu concordo com você que ela grita. Quando você pega um texto da Clarice, assim, é o modo como ela se expressa, às vezes você consegue até dissecar, mas às vezes é tão, sabe, algo que envolve uma película ali, que envolve o texto todo, que, assim, é como na vida. Tem gente que você conhece. Tem personagem também, você pensa na Montanha Mágica, por exemplo, do Thomas Mann. Não sei se alguém aqui leu, tem um personagem, não sei se vocês estão lembrados, quem leu, tem um personagem chamado Setembrini, que quando ele aparece, ilumina tudo. Você fala, meu Deus, é uma pessoa autêntica, é diferente. Eu acho que no dia a dia, principalmente hoje, assim, que a gente está meio, infelizmente, em tantos sentidos, assim, tendo a nossa individualidade tão sufocada por tantos autoritarismos, eu acho que realmente não é qualquer um que consegue no texto e em qualquer obra alcançar esse indivíduo no sentido mais descontaminado dessas narrativas heterogeneizantes, sabe? Homogeneizantes, falei o contrário. Nessas narrativas aí que deixam tudo meio parecido, meio pasteurizado, né? Então eu concordo com você, achei que você tocou num ponto interessante. Às vezes, o que acontece, a Clarice tem uma frase muito boa que ela diz assim, eu sou tímida e ousada,
Eu sou tímida na vida e na hora de escrever eu sou ousada. Né? Então, é justamente essa solidão, você assumir essa solidão da escrita, você assumir aquilo ali. Mas aí é preciso colocar que, às vezes, esse leitor ele vai nascer ainda. Então, você vê, a Clarice não vendia absolutamente nada. O Né? Murakami fala no Durante romancista muito como tempo. vocação. Né? E depois virou best-seller, décadas depois. Né? Eu tenho cartas da Hilda Hilst, no tempo que a gente trocava cartas, ela não tinha internet, e assim, as edições você não encontrava. Ela me mandava porque eram edições muito pequenas, que ninguém comprava, que ninguém procurava. Né? E depois, é claro que a Hilda ainda vai ser descoberta. Eu acredito que a Hilda é a próxima Clarice, com grandes tiragens ainda. Então, às vezes, o teu leitor ele vai nascer daqui a 10, 20, 30 anos. Né? O Murakami fala que... desculpa. Então, eu acho que assim, o que cabe a quem escreve é justamente isso. Que tipo de leitor eu quero? Eu quero o leitor imediato, eu quero o leitor que me entenda, eu quero um texto singular, né? Eu quero um texto que... Então, eu, por exemplo, eu tenho o quê? Eu acho que 20 anos de literatura, né? Já publiquei muita coisa, mais de 40 livros, mas quase 100% dos meus livros, eles saem mediante concurso literário. Né? Porque, assim, cada texto, eu vou fazer um novo texto. E, de repente, eu olho, não é um texto que necessariamente se enquadre no que está sendo publicado. Né? Naquele momento. E essa insegurança também de saber assim, poxa, será que eu estou fazendo algo singular? Porque você manda para o editor, o critério é mais ou menos fácil. Né? Se você manda para um concurso literário, a coisa fica mais difícil, você tem uma concorrência muito maior, você tem outras visões daquilo. Então, assim, eu vi uma angústia intensa dessa coisa da singularidade, da necessidade de fazer uma coisa singularidade, sabendo que isso é impossível, né? Que a originalidade é impossível, é o que a Amélie colocou assim brilhantemente. É como você tem as duas coisas, assim, como o trem, que ele precisa daqueles 2 trilhos para chegar a algum lugar. Né? Você está levando... Há um poema do Rilke que diz assim, não se desespere, minha mãe, eu levo o estandarte, não se preocupe, eu levo o estandarte, eu levo o estandarte. E que isso é muito bonito, que tem essa ideia, né, de repetição, de que você está levando alguma coisa. É singular porque é você que está levando o estandarte, mas ao mesmo tempo o estandarte não é seu. O estandarte foi construído. Né? Então, eu acho que uma próxima discussão bem interessante seria isso. O que o leitor quer do livro. Né? Porque hoje eu tenho notado que assim, vários programas de literatura, eu procuro ver algumas coisas no Facebook e tudo, e você não encontra singularidade naquelas obras. Eu sinto falta de singularidade. Né? Então, e ficou muito assim, o que tem mais seguidores, o que vende mais. Né? Então, assim, estamos entrando num mundo muito estranho, onde a singularidade nunca foi tão necessária. Né? Até para criar um contraponto a essa coisa massificada, essa coisa homogênea, nesse discurso homogêneo, né? Ó, Lili, me travei de novo, Lili, no teu desse discurso. É impossível falar essa palavra. É terrível. Nunca tente fazer isso ao vivo. Mas é isso, né? E que isso grita, isso nós colocamos hoje, isso grita nos concursos literários. Porque se você tem, por exemplo, 1.500 candidatos, pelo menos 10% é bom. Né? 150, e aí você tem que tirar. E aí você tem 15 extraordinários. E aí o que você vai fazer? Você tem que... E é a singularidade mesmo. Então, assim, eu acho que a singularidade ela passa a ser o fiel da balança de toda a literatura. Né? Você lê um Cortázar hoje com a mesma paixão. Cara, eu li Cortázar quando eu tinha 15 anos, li Cortázar agora de novo, tem a mesma paixão. O Borges, que ele, lá do conto do Borges, lá que o Emílio falou, cara, eu li o Borges quando eu tinha 14, 15 anos, e tem o mesmo peso, tem a mesma, né? Então, assim, a singularidade realmente ela é o fiel da balança. Né?
Nossa, Mas, gente, assim, eu lembro da primeira vez que eu li, de quando eu li a Lúcia Berlim, a alegria que eu senti quando eu li Uma pois Nova é, Faxineira, justamente por causa disso. Porque, assim, era tão assim, meu Deus, que texto é esse? Eu nunca li nada parecido, eu nunca, meu pois Deus. Era uma singularidade, assim, ao mesmo tempo, é um texto simples o dela, não é? Mas é tão singular, é tão ela, em todos os contos. É difícil, às vezes, você falar, né? Porque não é que é perfeito. Eu acho que perfeição não é uma palavra que combina com a literatura, sabe? Você não, é pega, tem outra coisa, não é outra não coisa. é perfeito, mas é realmente você vê que alguma coisa foi alcançada ali, né? É porque a alma quer reconhecimento. A Clarissa diz isso em algum lugar dela. Eu estou sozinha porque minha alma quer reconhecimento e não encontra. Não é isso? A gente quer. E quando você topa com a imagem perfeita, com aquela imagem que diz para você. Ó, eu vou contar uma experiência muito interessante agora. Eu trabalhei muito tempo no CVV Samaritanos, aquele serviço de escuta, né? E na época o Paulo Coelho era assim best-seller, era aquela coisa absurda, né? Com aquele texto absolutamente não original e não singular, pelo menos na minha opinião. Nunca achei o texto dele singular nem original. Mas aí eu lembro de uma pessoa que pediu para ler uma passagem lá das Valquírias, e aquilo para aquela pessoa foi absolutamente singular e original. Então, veja, mesmo quando um leitor encontra um livro que, entre aspas, não é original, é isso que ele está buscando. É singularidade. Ele quer companhia naquele espaço interior que ele tem. Então, assim, é meio que para fechar isso aí, eu concordo com todo mundo, não dá para discordar, né? Mas eu acho que a gente precisa abrir uma discussão sobre o que é que o leitor do século XXI está buscando, ou se é uma criação, se o mercado agora é uma criação, sabe, da Amazon, se é um algoritmo que está criando esse tipo de coisa, porque nós tivemos, assim, na década de 90, o que eu chamo de a morte dos livreiros, né? Eu sou de uma época em que não havia shopping. Eu lembro, eu tinha 15 anos, eu ia para a Livro 7, a Síntese em Recife, e sentava com o dono da livraria, o livreiro, e aí ele dizia, olha, esse dicionário de mitologia é bom porque tem tantos textos, esse aqui é bom porque tem uma visão mais psicanalítica, esse aqui Ideia de Ouro é interessante porque tem um verbete, mas tem três comentários de pessoas que são muito interessantes. Então, isso formou toda uma geração, o livreiro. Porque o que ele colocava na livraria, ali na frente, ele escolhia. Então, uma geração que leu Cortázar, que leu Clarice, que leu todo esse pessoal, foi o livreiro que escolheu. Quando você tem os shoppings, os grandes shoppings, você mata os livreiros, né? E o que passa a ir para frente da livraria é quem pode pagar mais por aquele espaço, né? Então, você tem outra geração que é formada. Então, o Harry Potter, por exemplo, eu lembro em 2003, eu tinha lançado Um Certo Morro de Asas, um romance que saiu lá no Rio Grande do Sul, por conta do prêmio e tudo. E eu cheguei lá no jornal, 0 Hora, para fazer a entrevista com meu livrinho na mão. Assim, o que tinha de Harry Potter, de material de divulgação, era um absurdo. Era uma maleta, era um medalhão, sabe? Eu com aquele livrinho. Então, assim, já era outra realidade, né? Então, quem criou Harry Potter? Foi a singularidade do livro? Foi o marketing? Né? Então, é uma discussão que parte daqui, mas que eu acho interessante, que a gente precisa enfrentar isso. Você veja, hoje, quando eu abro o Kindle me oferece um monte de livros que não tem nada a ver com os autores que eu leio, nem com os autores que eu compro. Então, quem está formando esse novo olhar sobre a literatura, sabe? E você veja que as vitrines, as livrarias do mundo inteiro têm as mesmas coisas, os mesmos livros. Então, onde estão as vozes singulares? Não é? Por exemplo, os guatemaltecos da Guatemala. Cadê os autores da Guatemala, por exemplo? Onde estão as vozes singulares? Gostei dessa provocação. As vozes singulares. Queridos, Entende? passamos um pouquinho do tempo, desculpa te cortar. Não, vamos lá. A discussão não acaba, essa discussão não acaba. Né?
Eu queria pedir para vocês agradecer todo mundo que participou, pedir para os convidados, se tiverem alguma palavra final, que falem, se estão lançando livros, se estão com concurso, se querem chamar aí de alguma forma o pessoal, e agradecer. Vamos devolver a palavra para cada um por ordem alfabética de novo, Aline. Gente, obrigada. Essa conversa foi maravilhosa. Eu estou absorvendo muita informação, muito conhecimento. Muito bom trocar com vocês. E sobre livro novo, eu estou com um livro para sair em breve pela Rocco. Vai se chamar Cidades Afundam em Dias Normais. E eu trago muito de mim nesse livro, muito da minha vida. Até você falou do livro da Natália. É Natália que você falou, Fabi? É Natália Ginsburg, E eu me identifiquei muito com esse livro, inclusive vou atrás, porque, assim, é muito do que eu passei ao escrever esse livro, assim, de trazer as minhas referências, de trazer a minha perspectiva, de trazer um pouco do que é o meu olhar sobre o que está acontecendo, assim, o que é o Brasil, né? Não o que está acontecendo, porque o que está acontecendo eu não previ, né? Essa cidade chamada Brasil já está afundando. É isso. Cidades afundam em dias normais. Você sabe quando vai sair, Aline? Olha, não temos uma previsão ainda, mas a ideia é que saia agora no segundo semestre, porque essa pandemia mudou um pouco as coisas, mas tá bem assim, bem no finalzinho do processo. Então, em breve vocês vão ouvir falar. Ótima notícia. Obrigada, Aline. Muito bom te ouvir. Obrigada a vocês, gente. Adorei. Emílio. Fabi, queria agradecer a você e a Liliane, porque foi ótimo escutar vocês todos. Agradecer ao Walter, a Aline, a Natália. Foi maravilhoso. Quero participar mais vezes e é isso. Um beijão para todo mundo aí. Obrigado. Ótimo. Obrigadíssimo, Emílio, pela participação. Adorei que você lembrou do Borges, que você resgatou o conto dele, porque eu acho que coube muito bem na discussão de hoje. Passar para a Natália. Queria agradecer também por essa troca tão rica, né? Muito bom a gente poder parar para pensar, né, no que a gente está fazendo, no que a gente está lendo no mundo, na literatura. Acho que é sempre muito rico e importante, cada vez mais. Né? Toda vez que a gente discute literatura, eu sinto que a gente está guardando algo de muito precioso e muito ameaçado. Né? Então, Ai, lembrei do meu sonho com o Bolsonaro a noite toda. Deus me livre. Muito. Não dá, né? No sonho também, tá entrando. No sonho ele tava assim, fofinho quase, mas era outro Bolsonaro, sabe? A gente tava conversando sobre livros e tal, mas eu falei, gente, tanta coisa pra eu sonhar. Quem me dera, né? Quem dera. Quem dera. Só sonho, Cecília. Walter. Chegou. Chegou no W. Chegamos no interior de Pernambuco. Então, cara, eu quero agradecer a todo mundo. Foi bem rico reencontrar aqui todos vocês, a Emília. Talvez a Natália, como psiquiatra, tenha lido o meu primeiro livro, que é o Dentro da Chuva Amarela. É sobre o transtorno bipolar. Foi o primeiro livro, foi um best-seller. Foi de 2000, entrou na lista dos mais vendidos. Eu escrevi com o pseudônimo de William L. Mas amei. Isso já é outra história. Eu tenho um livro novo. Vou atrás, dentro do guarda-chuva. Dentro da Chuva Amarela, é o primeiro livro sobre bipolaridade. Na época só havia eu de bipolar no Brasil. Agora virou. Nossa, agora, Walter. Nossa, agora até os cachorros. Essa pandemia deixou todos os transtornos mentais virarem modinha, todos. Não, foi o primeiro, assim, tal. Mas é muito bom isso, cara. De essas conexões, porque aí de repente tem isso. Essa semana ligou uma terapeuta, e aí ela, terapeuta infantil, por conta de literatura infantil, que eu tinha uns livros lá e tudo que ela tinha,
queria que eu autografasse as coisas, e de repente ela tinha o meu livro com pseudônimo, né? Então, assim, essa conexão me interessa muito, porque o que faz uma geração são as conexões. Né? Então, assim, eu tenho os originais do Carrascosa, do Marcelino Freire, o primeiro livro do Santiago. Então, assim, minha geração, que é de 2000 a 2010, da primeira década, somos uma geração porque houve muita conexão. Né? Então, conexão é muito necessária. E sobre o lançamento, eu tenho um livro que deveria ter saído em março, né? Foi bem, a pandemia atrasou, que é O Último Dia da Senhora Stone, é prêmio Hermílio Boba Filho de Literatura. E aí vocês deixem um endereço que eu mando para vocês. Está na gráfica, vá higienizado com álcool gel, bem bonitinho. Tem que ser. Daqui de Gente, Pernambuco. eu queria agradecer Obrigadão, Lili. muito também. Obrigada, querida. Eu queria agradecer todo mundo que está aqui essa noite. Essa plateia é incrível. Eu queria agradecer Emílio, Walter, Aline, Natália, por terem topado aí mais uma live na agenda de vocês. Essa foi uma live com muito carinho, né, Fabi? Nossa segunda Conversas Literárias. Queria agradecer super, fiz várias anotações, fiquei com vontade de ler várias coisas. De projeto, queria avisar que eu estou com vagas para o meu curso online de escrita até depois de amanhã. Que as inscrições estão abertas, que a gente começa a semana que vem. E é isso. Você, Fabi, quer falar alguma coisa, querida? Não, eu vou só me despedir. Eu gostei muito de ouvir todo mundo. Fico feliz, como você disse, de nossos convidados terem encontrado espaço, porque felizmente todos eles estão sendo muito solicitados para falar sobre literatura, né, em diversas plataformas, podcasts, lives, entrevistas. E encontraram um tempo para estar com a gente hoje, para falar e para ouvir, né? Então eu agradeço muito e agradeço muito a Lili, porque foi uma provocação dela, Conversas Literárias, uma provocação, entre aspas, né? Bem Foucaultiana, assim, a palavra. E que tem sido ótimo encontrar um espaço uma vez por mês para parar, para ouvir e pensar junto, né? Eu acho que é legal essa ideia de que cada um trouxe o que queria falar sobre o tema, mas ao mesmo tempo, conforme escutou o outro, moldou a fala e tentou dialogar e não só monologar, né? Então isso para mim é o mais legal de tudo. Muito Obrigada, legal. gente. Vou fazer uma propaganda bem discreta aqui de uma longa experiência de ausência da Fabi, gente. Para quem não leu ainda, quem curte Helena Ferrante ou ainda não leu Helena Ferrante, vai conhecer pelas mãos da Fabi. Estou apaixonada por esse livro. E eu pensei muito no título do seu livro novo, que não está aqui, porque eu levei para Minas e deixei com a minha irmã, que ela quis muito ler, o Que Amor legal! Próprio, Amor pelo Mundo, porque eu acho que tem muita relação, né, com o que a gente falou de estar ligado ao mundo de dentro, mas não estar divorciado do mundo de fora, né, de que é um movimento tanto de encontro com o outro, não é só subjetividade, né, singularidade não pode ser só subjetividade. Sim. E não pode ser só vozes dos outros aqui dentro, né? Exato. Tem algo que é nosso. Essa mediação, né? É. Eu acho que o seu livro, desde o título, fala muito disso. Conta um pouquinho dele, Lili, É que legal, você acabou Fabi, de lançar. Obrigada pela lembrança. Meu, é velho, né? Tem pouco tempo que eu lancei. Eu tô tão com a cabeça no livro que eu tô escrevendo, tô sonhando com o livro, tô pensando o dia inteiro. O livro, eu tinha imaginado que ele teria 120 páginas, era para ser uma novela, tá com 280. E ele, ele tá todo dia inteiro. E eu até esqueci que eu lancei o livro tem pouco tempo, que eu fui. Ó, gente, Amor Próprio, Amor pelo Mundo, que é um livro de práticas, saiu pela editora Estante. Obrigada, Fabi, pela lembrança. E Instagram, todo mundo aqui tem, né, gente? Fabi, Aline, Walter, Natália, Emílio. Eu vou Não sei se de todo mundo é aberto, mas quem quiser aí, às vezes a pessoa entrou aqui porque conhece o trabalho da Natália, está conhecendo dos outros agora, às vezes conhece o Emílio, enfim, tem pessoas que vieram de diferentes lugares, e aí fica o convite para a gente continuar conversando. É isso, né, querido? Isso.
Valeu! Um beijo, obrigada pela companhia. Beijo. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau. Beijo.